as doutrinas e os ensinamentos da Bíblia Vamos começar. e ter a Bíblia Vem pra cá, como irmão, única irmão. regra de fé. Põe a Júlia, mão vem. assim. Pronto, Levanta e põe a vem mão aqui do assim. meu lado, por Isso. favor. Assim, isso. E irmã Gabriela, a irmã promete Espera ele na hora quando... obedecer ao ministério na pessoa do seu pastor local. Prometo. Promete a partir de hoje morrer para o mundo e viver só para Deus? Prometo. Mediante a tua Júlia, cadê o celular confissão, dela? eu te batizo em Caliane, nome cadê do o celular Pai, de sua mãe? do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós